Chegando aqui à vaca fria. Perguntas, porque vocês foram lá para fora, alguns vieram fazer as perguntas a mim pessoalmente e eu gosto sempre mais de as responder em público, que toda a gente beneficia. No vosso café, lembraram-se de alguma coisa que gostassem de esclarecer comigo ou... Nada. Temos ali um braço. Força. Meu nome é Carlos Trigo, sou da Comprar Casa dos Foros da Amora e eu gostava de saber a sua opinião sobre a evolução, a tendência, se no futuro estas novas tecnologias irão caminhar no sentido de nos tornar menos relevantes ou não. Porque nós há uns tempos atrás também não imaginaríamos comprar calçado na internet. É uma ótima questão. Quando eu vou ao Brasil, perguntam-me sempre isso. No Brasil, houve gente que percebeu que ganhava dinheiro a espalhar esse pânico. Então o corretor de imóveis vai terminar, a não ser que se inscreva no meu curso. Então, sempre que eu dou uma palestra no Brasil, a pergunta é: você acha mesmo que o corretor vai acabar? E eu respondo: não, você já está no meu curso. Agora vou responder a sério. Primeira coisa, eu não adivinho. E eu sei que pediu a minha opinião, eu sei que não me pediu que adivinhasse. Mas ninguém sabe o futuro. E há coisas que nos pareciam impensáveis já há 10 anos atrás e que hoje são a realidade. A Kodak, que era uma das maiores empresas do mundo, não viu que os filmes iam acabar. E fechou uma das maiores e mais sólidas empresas do mundo porque não viram que os filmes iam acabar. E é engraçado porque, para mim, que estava no mercado acionista na altura, era gestor de fortunas, Kodak era aquela ação que nós comprávamos que era a coisa mais segura que havia. A gente sabia que aquilo não crescia muito, mas o dividendo era quase como fazer um depósito a prazo, mas que pagava muito mais. De repente, de um dia para o outro, não viram aquilo que hoje nos parece óbvio. Mas na altura não era assim tão óbvio, tanto que eles não viram. As películas do filme. Aquilo que a Kodak vendia. Acabou. Não existe. Agora perdi-me. Só um segundo. Então, eu não adivinho o que vai acontecer. Os estudos dizem... e esta ideia, como é que começou a ser divulgada no Brasil? Houve uma universidade americana que fez um estudo das profissões que vão ser irrelevantes no futuro. Portanto, as profissões que vão desaparecer. E em segundo lugar, com 97,4% de probabilidade de desaparecer, o consultor imobiliário. Agora, eu lembro-me de uma vez ouvir alguém dizer que a melhor maneira de mentir é apresentar estatísticas. Ou seja, dependendo da forma como eu faço o estudo e apresento as perguntas, eu posso aparecer com um resultado escandaloso destes. Vamos lá ver uma coisa. A verdade é que, do ponto de vista absolutamente prático e racional, já hoje não há nenhuma necessidade para consultor de imóveis. Fiquem comigo, calma. Hein? Do ponto de vista absolutamente prático e racional, a tecnologia permite ligar compradores a vendedores, tirando o consultor de imóveis e a imobiliária do caminho. O que é que eu respondo no Brasil quando me perguntam isso e são todas as palestras que eu lá dou? Se eu percebo alguma coisa de vendas, há de haver consultores imobiliários e imobiliárias para sempre, e ainda há de ser uma profissão em crescendo. Porquê? Porque não são máquinas que compram casas, não podem ser máquinas a vendê-las. Eu posso estar completamente enganado, eu estou-lhe a dizer o que eu acredito porque foi o que me pediu. Correto? Pediu-me a minha opinião. No dia em que forem máquinas a comprar casas, vão ser máquinas a vendê-las. No dia em que forem softwares a comprar casas, serão softwares a vendê-los. Enquanto forem seres humanos, está mais do que estudado há décadas que o processo de decisão de compra não é racional. É essencialmente emocional. E
A compra de um imóvel é uma compra de alto envolvimento. Significa que é uma compra com a qual eu vou ter que viver durante muito tempo, às vezes uma vida. É uma compra que afeta brutalmente a minha posição patrimonial, tanto que grande parte das pessoas compra a casa e hipoteca o resto da sua vida financeira para pagar a casa. E é uma decisão que envolve várias pessoas, porque não apenas a minha família vai frequentar a minha casa, como o meu ciclo social mais íntimo normalmente frequenta. Então todos vão ter uma opinião. Então estes são os 3 fatores principais para que a compra seja de alto envolvimento. Em todas as compras de alto envolvimento, a percepção do risco é maior por parte do comprador, o que significa que ele precisa do conforto emocional de ter um apoio humano. Ele não tem a necessidade real, lógica, objetiva de ter o apoio humano, ele tem a necessidade emocional de ter o apoio humano. Então, há uma coisa que eu não tenho dúvidas. Haverá um nicho de compradores de casa através de tecnologia, sem recurso à imobiliária e ou consultor imobiliário. Eu não tenho dúvidas que haverá um nicho de pessoas que vai comprar assim. A única dúvida é qual é a dimensão desse nicho. Eu não consigo ver esse nicho como um nicho ameaçador à profissão. Antes, pelo contrário. Que esse nicho vai existir, não tenho dúvida. Aliás, já é real. Só que é insignificante aí nos dias. Depois aparece os Uber. No Brasil já há o Ubers, que é uma imobiliária online. Mas aquilo ou já fechou ou está para fechar. Eu acho que só a nível do investimento puro e duro é que não há esse envolvimento emocional. Eu sou investidor. Havendo um algoritmo que identifica a oportunidade, Nenhum investidor compra assim. Dar o exemplo das ações. Se há coisa onde estamos a falar com um profissional, não é? Se há coisa onde um algoritmo, se funcionasse, me podia ajudar, era em ações. Eu carrego as ações com os indicadores que eu quero encontrar e as diferenças entre valor intrínseco e preço e todas as margens de segurança. Eu já fiz isso. Há algoritmos para isso. Eu chego e introduzo todos os meus critérios de compra e aquilo dá-me 500 empresas que se enquadram. Experimentem a comprar a carteira com base nisso para ver o que é que acontece. Ou seja, isso é trabalho alienado. Nenhum investidor quer fazer trabalho alienado. Nós, investidores, aprendemos muito cedo que temos que ver. Temos que sentir. Eu não apenas não compraria nada, e sou investidor, eu compro imóveis constantemente. Não apenas eu não compraria nada online, só para não pagar a comissão, como não compraria nada que não fosse mediado. Nada não, estou a exagerar, mas eu prefiro pagar a um consultor imobiliário e ter todo o apoio na venda do que ir diretamente comprar ao próprio. E sou investidor. E sei que aqueles 5 ou 10 ou 15 ou 20 mil euros que eu pago de comissão deduzem ad eternum na minha rentabilidade. Mas eu acho que é dinheiro muito bem gasto. Espera, porque eu agora vou dizer uma coisa linda e preciso deste momentum. É aqui que eu vos ganho. É que eu tenho um profundo respeito, e estou a falar-vos do fundo do coração, mas também aqui do meu cérebro, pelo valor do serviço que vocês prestam. Eu pago de boa vontade a comissão de um consultor imobiliário. Eu vendo imóveis. Vocês acham que para eu dar um curso deste eu tenho que saber alguma coisa disto? Não sei se é muito, se é pouco. Eu tenho que saber sobre promover um imóvel, tenho que saber sobre avaliar um imóvel. Eu podia dar cursos só da promoção do imóvel. Só sobre vender um imóvel. Quer dizer, eu sei vender isto. Mas nem me passa para a cabeça ser eu a vender uma casa sozinho. Para já, a produtividade do meu tempo pessoal desceria. Então, eu reconheço o valor e pago com gosto o vosso trabalho. E depois vocês têm uma série de ferramentas e de mecanismos que, mesmo que eu saiba usar, eu não os tenho à minha disposição porque eu não sou consultor imobiliário nem dono de uma imobiliária. Então, para mim é óbvio o valor daquilo que vocês fazem. E agora, já que fui muito fofinho e passei-vos a mão no pelo, agora vou aproveitar para meter um bocadinho de ferro, porque é a minha natureza. A minha mãe ensinou-me a fazer isto desde pequenino. É um trauma que eu tenho que meter sempre um bocadinho de ferro.
alguns consultores imobiliários não têm nem 10% da consideração que eu tenho pela sua própria profissão. E vou-vos dizer, pá, nos últimos 2 ou 3 anos, agora 2019 eu acho que as coisas estão a mudar um bocadinho. 2016, 2017 e 2018, eu ouvia tantos, mas tanto, é que não é 1 ou 2. É uma parte importante da vossa indústria dizer, mas os proprietários agora não precisam de nós. Pá, vocês não imaginam que isso me deixava triste, porque quem diz o proprietário agora não precisa de mim, porque o mercado está a subir, ele vende sozinho, epá, este fulano não valoriza o próprio serviço que presta. Se calhar porque ele próprio não presta um serviço assim tão bom. Agora, quando eu sou um profissional a sério, que faço o meu trabalho como ele deve ser feito, ele vale bem o dinheiro que pagam por ele. Cada cêntimo e mais valeria em alguns casos. Pessoal, alguns de vocês até psicólogos são. Não de licenciatura, mas têm que aturar às vezes, pá. Alguns de vocês fazem de psicólogo, fazem de médico, fazem de advogado, de solicitador, de serralheiro, padre, cobrador de dívidas. E eu não vou continuar a ir por aqui fora porque ia me meter em terrenos pantanosos. Pessoal, o vosso serviço, quando é bem prestado de uma forma profissional, vale... Eu acho que vocês deviam cobrar 6% e às vezes mais de comissão. Eu sou um dos defensores. Não temos que concordar uns com os outros, até porque estamos na parte das opiniões. Eu sou... Não defendo mensagens de ninguém que não sejam as minhas. Não sou papagaio de ninguém. Já recusei palestras porque não sou papagaio de ninguém. Muitas. Nós temos que você vai dizer isto, isto, isto. Não. Eu vou dizer aquilo que a minha integridade me manda dizer. Não é... Várias vezes. Porque muitas vezes querem nos contratar para que nós vamos legitimar uma determinada opinião. Eu não faço isso. Eu não sou papagaio de ninguém. E muito menos num curso meu ia fazer. Se não faço contratado por uma empresa, não vou fazer num curso meu. Mas eu acho que o mercado devia começar a alinhar-se, no mínimo, nos 6%. É que às vezes nós não percebemos isso, mas se eu subir a minha comissão, vamos dizer que de 5 para 6, eu aumento as minhas vendas em 15% sem aumentar o número de transações. Se eu faturar 100 mil euros de vendas, passei para 115 pelo mesmo número de transações. E nós não percebemos, Paulo, mas como é que as pessoas vão reagir? Em 2008, eu já estava no mercado, 2006, 2007, 2008, quando se passou de 3% para 5%. E o medo era o mesmo na altura. Só que de 3% para 5% é uma mudança de 40%. E de 5 para 6 é só 15%. Mas toda a gente tinha medo. Ninguém queria fazer. Até que houve uns cabeçudos que meteram na cabeça que haviam de fazer. Hoje é o padrão do mercado. Toda a gente adorou quando aquilo vingou. Porquê? Porque ganhamos todos mais. Sim ou não? Pá! E os 6% mais dia menos dia vai vingar. Vocês vão ver. Mais dia... De vez em quando aparecem os outros. Não, agora trabalhamos só a 3 ou só a 2. Pá, sim. Aparecem sempre aquilo que nós chamamos os category killers, mas nunca duram muito. Fazemos na internet e cobramos menos. Ou sem comissão. Epá, eu tenho dificuldade em acreditar em negócios que não geram dinheiro. Eu acredito em todos os modelos de negócio que gerarem valor para todas as partes. Eu acho que toda a gente tem que ganhar muito. Eu não acredito naquele negócio, eu ganho pouco e você é que ganha muito. Se eu ganho pouco, qual é o meu incentivo a estar nesse negócio no longo prazo? Com o tempo eu percebo, mesmo que seja eu a propor, com o tempo eu percebo que aquilo não é para mim. Ou então, começo a cortar naquilo que é o básico da minha parte. Eu não dou aquilo que devia dar. Porquê? Porque também não estou a cobrar por isso. Low cost, less value. Não é? Menos valor, no baixo custo. Todos os modelos low cost, eu não estou a dizer que os modelos low cost são maus.
Estou a dizer que comprometem o valor. Se eu levo menos benefícios, posso cobrar um bocadinho menos, mas levo menos benefícios. Há uma companhia aérea low cost onde eu me recuso a viajar. Acho que eles acham que ser low cost lhes dá direito a tratar mal os passageiros. E só não digo o nome porque está a ser gravado. Porque senão dizia que era a Ryanair. Para eu viajar de Ryanair, é porque tenho mesmo que ir para ali naquele dia e não há outra opção. São os mais baratos, mas eu acho que eles acham que aquilo é a licença para tratar mal os clientes. Agora, há um nicho de mercado para aquilo. E está tudo bem com isso. Eu prefiro pagar mais e ser tratado de outra forma. Então há nichos para tudo. Há pessoas que vêm a um curso meu e gostam e voltam. E há pessoas que vêm a um curso meu e não gostam e não voltam. Há pessoas que vão a cursos de outras pessoas e gostam e voltam, e que vão a cursos de outras pessoas e não gostam e não voltam. Então tem que haver alguém para gostar do meu estilo e tem que haver alguém para gostar de estilos diferentes do meu. Quando nós temos uma empresa e abrimos no mercado, não podemos ser tudo para toda a gente. E cada consultor imobiliário e cada imobiliário é igual. Nós não podemos ser tudo para toda a gente. Nós temos de definir um nicho. Nós vivemos numa economia de nichos. Vocês há bocado riram-se, mas a verdade é que cada vez que estreitamos o nicho, nós reforçamos a nossa vantagem competitiva. Nós saímos de uma economia de massas, que era a economia do século XX, entramos numa economia de nichos no século XXI. Financeiro, modelo financeiro. Vamos passar menos tempo neste modelo financeiro. Eu não vos quero amassar muito com isto, mas quero dar-vos a noção de que vocês precisam de controlar o vosso fluxo de caixa. Vá lá, pessoal, vá lá, concentrem-se, concentrem-se. Qual é o maior desafio? Deixem-me pôr isto de outra forma, ou começar isto de outra forma. Outro dia estava a ver um livro do um vídeo, isto foi semana passada, do Robert Kiyosaki, onde ele dizia que aquilo que distingue os ricos dos pobres, da classe média, é que os ricos controlam o seu fluxo de caixa. Uma das regras no meu livro Mapa da Independência Financeira é que é muito mais importante o que eu faço com o dinheiro, a forma como eu giro o dinheiro, do que quanto dinheiro eu estou a ganhar. Eu com isto não estou a dizer que é irrelevante a quantidade de dinheiro, estou a dizer que é muito mais importante o controle do dinheiro. Tá? Ou mais. Ganhar, qualquer pessoa ganha. Troca tempo por dinheiro. Pode ganhar dinheiro com tarefas totalmente indiferenciadas, qualquer pessoa é capaz de fazer. Distribuir flyers, varrer o chão. Não há nada errado com estas tarefas, são indiferenciadas, qualquer pessoa é capaz de fazer. Gerir o dinheiro, já preciso de cérebro. Ou seja, eu preciso de aprender a fazê-lo. Eu preciso de controlar o meu ciclo de caixa. O maior desafio do consultor imobiliário é que o vosso fluxo de caixa tende a ser errático. Era a brincadeira que eu fazia de manhã. Umas vezes somos o para-brisas, outras vezes somos o inseto. Quer dizer o quê? Eu não tenho dinheiro. Mas de repente, fecho uma ou duas ou três vendas e de repente apareceu dinheiro na minha conta bancária. De repente eu tenho lá, 6, 7, 10, 15 mil euros. E como eu não penso como um empresário, eu penso como um trabalhador por conta de outrem, embora esteja por conta própria. Se eu tenho 10 ou 15 mil euros na conta bancária, eu relaxo. Eu começo a passar menos tempo a fazer algumas disciplinas básicas. Aliás, alguns de nós tínhamos 0 e de repente fecharam 2 negócios grandes, 15 mil euros na conta bancária. Não são vocês, obviamente, mas os que não estão cá dizem coisas do género: "Ei pá, eu vou de férias." E a justificação é sempre porque eu mereço. Pelo menos é a tua opinião que tu próprio mereces. Paulo, eu não mereço. Sei lá se mereces.
Aliás, esta do merece... Ainda o ano passado eu estava, já não sei se de férias, não sei aonde, pus uma foto qualquer no Facebook, não sei o quê, aquelas fotos de boa vida. Devia estar a beber um bom vinho, ou um bom restaurante, ou na praia, sei lá, qualquer coisa deste género. E alguém comentou, tu mereces, aproveita porque tu mereces. Eu disse, não sei se mereço, mas posso pagar. Não quero ser eu, não, sinceramente, isto são brincadeiras, mas eu não quero ser eu a definir se mereço ou não as coisas. Não sei se mereço, mas posso pagar. E posso pagar sem pôr em risco os meus fluxos de caixa. Porque, eu vou de férias, o meu funil vai vazando, e quando é que eu volto a aparecer na agência? Quando já não tenho dinheiro outra vez. E depois são 2 ou 3 meses, se eu trabalhar bem, até fazer a minha próxima venda. E depois umas vezes vai de férias, outras vezes compra um carro, outras vezes... a minha casa precisava mesmo era de uns cortinados. Então, nós temos que tentar estabilizar o nosso fluxo de caixa. Eu não vou dizer que seja uma linha reta, mas dar-lhe menores oscilações. Então, a partir do momento em que vocês definem que vão ficar por conta própria, ou pelo menos que vão ser comissionistas, há algumas regras que eu acho como coach de empresas, como consultor de empresas, acho crítico que vocês aprendam. A primeira regra é que é preciso um plano de negócios. Eu tenho que ter um plano para os meus fluxos de caixa durante o ano. E, tradicionalmente, como é que se faz um plano de negócios? Eu projeto as minhas vendas. Eu projeto os meus custos. E o que sobra é o lucro. Então, uma noção crítica. A partir do momento em que vocês estão por conta própria, a vossa missão é gerar um lucro. Vou dizer outra vez. Até porque vocês responderam isso sem hesitar, mas talvez vocês não entendam o que é um lucro. A vossa missão é gerar um lucro. E o que é o lucro? É a minha diferença entre o volume de vendas que eu fiz, ou seja, o volume de comissões que eu recebi, e todos os custos que eu tive inerentes a essas vendas, depois de pago o que eu tirei para mim, para eu viver. O lucro não é o que eu levo para casa para pagar as contas. O que eu levo para casa para pagar as contas tem que ser uma linha dos meus custos. Eu vou escrever aqui salário, embora não seja exatamente um salário. Então vocês têm que contabilizar no vosso plano de negócios que há um valor que vocês tiram todos os meses para viver. Depende do estilo de vida que vocês querem levar. Depende das vossas necessidades. Mas se são 1.000 euros, são 1.000 euros. Se são 2.000 euros, são 2.000 euros. Se são 3.000 euros, são 3.000 euros. São vocês que o definem. Vocês não podem passar pela situação, não vou poder pagar o colégio do miúdo este mês porque não tenho dinheiro. Ou não consigo pagar a prestação do carro porque não tenho dinheiro. Mas houve alturas em que tinha dinheiro a mais e gastei-o mal. Porque em vez de visar o lucro, eu giro pela conta bancária. A conta bancária é um muito mau indicador da saúde da vossa atividade. O lucro é um indicador melhor. E o lucro é quanto sobra no final. E porquê é que eu quero gerar um lucro? Porque, se não todo, mas pelo menos uma parte desse lucro, eu tenho que reinvestir nas minhas vendas. Ciclo do crescimento de uma atividade económica é gerar lucro, gerar vendas, transformar uma percentagem dessas vendas em lucro, uma percentagem desse lucro em fluxo de caixa. Lucro é uma figura contabilística, fluxo de caixa é dinheiro vivo.
No vosso negócio, vocês não precisam sequer de se preocupar muito com isso porque vocês não têm mercadorias. E os prazos médios de recebimento, normalmente, e de pagamento são bastante equilibrados por natureza. Então, vocês não têm muito que se preocupar com isso. Mas têm que ter noção que todos os meses devia sobrar, todos os trimestres devia sobrar, todos os anos devia sobrar. Porquê? Porque eu preciso desse valor para reinvestir em gerar mais vendas no futuro. E talvez uma percentagem desse lucro, se ele for suficientemente grande, no final do ano eu possa retirar para mim. Então, vocês podem ter um salário fixo ou um salário fixo mais uma comissão, que vocês pagam a vocês mesmos. Imaginem, todos os meses eu tiro 1000 euros da empresa. Eu pago isso a título de salário. Mas também posso pagar uma percentagem das vendas que eu próprio faço. Então eu posso resolver tirar 10% das minhas comissões, ou 20%, ou 30%, o que vocês entenderem. O que significa que nos meses em que eu vender mais, eu ganho mais, nos meses em que eu vender menos, eu ganho menos. Mas há uma parte que tem que lá ficar. Se eu confundo a minha conta bancária com a minha conta profissional, não tenho chance. É tudo a mesma conta. Eu recebo cheques e jogo para lá. Pessoal, se vocês estão por conta própria, vocês não podem continuar a pensar como trabalhadores por conta de outrem. Os cheques vão para a minha conta e eu continuo a gastá-los. Porque senão o que acontece é que o vosso fluxo de caixa se torna tão errático. Estou farto de ver colegas vossos, bons vendedores, com ótimas condições para a profissão, que fazem dinheiro a sério, desistirem da profissão para irem fazer outras coisas onde vão ganhar muito menos dinheiro, simplesmente porque vão trabalhar por conta de outrem com um fluxo de caixa que é o patrão que controla, porque eles não sabem gerir o seu próprio fluxo de caixa. Quando estão 3, 4 meses sem faturar por alguma razão, ai Jesus, que isto não é para mim, isto agora já não dá. Agora o mercado está a subir, isto já não dá. Agora o mercado está a descer, isto já não dá. Às vezes lembro-me de uma consultora muito próxima, somos quase família. E o ano passado, faz agora um ano, mais coisa, menos coisa. Janeiro, fevereiro do ano passado, eu encontrei num café, ali até com a filhota. Então, e tal, pá, o que é feito e tal. Começámos ali na converseta e ela diz, pá, sabes que agora estou a trabalhar com a minha sogra. Ela e a sogra odeiam-se de morte. Estás a trabalhar com a tua sogra? Sim, estou lá a fazer um part-timezito. Estou lá a trabalhar com ela. Então, mas e o negócio de consultora imobiliária? Ah, sabes que isto agora já não dá. Com o mercado a subir, os proprietários não precisam de nós. Eu disse, desculpa lá, mas nós estamos... Isto foi janeiro, fevereiro, por aí. Mas vamos dizer que é fevereiro. Desculpa lá, mas tu faturaste 80 mil euros o ano passado? Como é que tu me estás a dizer que agora já não dá? A sogra estava-lhe a dar menos do que o ordenado mínimo, que ela só trabalhava em part-time. Então fazia part-time de consultora, part-time num lar a tratar dos velhotes. No último ano tinha fechado o ano com 80 mil euros de comissões. Não consegue gerir o fluxo de caixa, vai fazer uma burrice destas. Trabalhar numa profissão que é chata, com alguém de quem ela não gosta, ainda ficar numa posição de dever favores a alguém de quem ela não gosta, porque não sabe controlar o fluxo de caixa. Mas este exemplo desta minha amiga, pá, é o pão nosso cada dia na vossa profissão. Todos vocês já viram isto acontecer. Pessoas que tinham capacidade para estar a faturar a um nível elevadíssimo, que acabam por ir embora porque não são capazes de controlar o fluxo de caixa. Plano de negócios é crítico. Eu disse-vos que esta é a forma tradicional de fazer um plano de negócios. Não é a minha forma de fazer um plano de negócios. Os meus planos de negócios são lucro primeiro. Ou seja, o que eu defino, sempre que faço um plano de negócios ou com clientes nossos, é quanto é que é o lucro que eu quero gerar este ano. Em vez de eu definir as vendas e os custos e o lucro ser o que sobra, eu defino o lucro e do lucro é que eu desenho quais são as vendas e os custos que eu vou ter. Porque isso obriga-me a ser mais eficiente. E isto é o que eu quero que me sobre no final do ano, porque eu quero trabalhar a sério, mas é para ter um estilo de vida porreiro. Não quero trabalhar a sério
para ser um escravo do meu trabalho e viver em agonia constante. Então eu preciso de gerar lucro. Pessoal, e quando vos começar a sobrar dinheiro, vocês não queiram... Quem nunca lhe sobrou dinheiro? Mas quando eu digo sobrar dinheiro, não é sobrar dinheiro uma vez. É quando vos começar a sobrar dinheiro de uma forma constante. Eu não tenho nenhum tipo de constrangimento financeiro. Porquê? Porque cada vez tenho mais dinheiro aqui de lado. Vocês não queiram saber o que isso faz pela nossa autoestima e pelo nosso conforto. A pessoa ter a noção de que aconteça o que acontecer, eu estou muito sólido financeiramente. Nada pode atacar o meu património da minha família. O conforto que isto nos dá, a tranquilidade que isto nos dá no dia-a-dia é impagável. Olha que eu já estive do outro lado. Eu sei o que é andar, por muito dinheiro que eu ganhasse, o que era andar angustiado de me sobrar mês no final do dinheiro. E gosto mais assim. Tá? Então, vendas, custos, lucro. Então eu tenho que controlar mensalmente. Os gajos são sovinas com as folhas. Mensalmente eu tenho que controlar isto. Eu tenho que controlar mensalmente quanto é que fiz em vendas, em comissões, quanto é que isso me custou e qual o lucro que me sobra todos os meses. E depois tenho que perceber que há várias curvas no meu negócio. Isto é já aqui um bocadinho mais de sofisticação, mas que se vocês entenderem vai-vos ajudar. Nós temos uma linha de vendas na nossa atividade. E temos uma linha de custos. Mas nós temos 3 tipos de custos. Nós temos custos fixos. E o que é um custo fixo? É um custo que vocês têm, quer vendam, quer não vendam. Quer vendam, quer não vendam, vocês têm esse custo. Por exemplo, o telefone é um custo fixo. A fatura nunca é igual, mas é um custo fixo. Porquê? Porque quer vocês vendam, quer não vendam, vocês têm que pagar o telefone. Se vocês compram e pagam as vossas placas, é um custo fixo. Porque quer vendam, quer não vendam, eu tive que pagar as placas. O combustível nunca é o mesmo valor, mas é um custo fixo. Quer eu venda, quer não venda, eu tenho que pagar o combustível. Tudo o que eu tenho que pagar, quer eu venda, quer não venda, é um custo fixo. Porquê? Porque um custo variável são os custos que eu só tenho quando vendo. Custos variáveis são os custos que decorrem das minhas vendas. Por exemplo, se alguém me passa uma referência e eu tenho que pagar 25% àquela pessoa se eu fizer a venda, esse é um custo variável. Eu não o pago se não vender, mas se eu vender, eu tenho que pagar aquilo àquela pessoa. A parte da vossa venda que vocês deixam para a agência, vocês podem considerar um custo variável. Não é? Faturei 5.000 euros de uma comissão. Mas vamos dizer que 2.000 são do dono da agência. Então isso é um custo variável que eu tenho. Os custos fixos não dependem das vendas. Quando eu somo os meus custos variáveis com os meus custos fixos, eu encontro os meus custos totais. E o ponto onde a minha linha das vendas é interceptada pela linha dos custos totais é o ponto a partir do qual eu encontrei o lucro. Daquele ponto para a frente eu tenho lucro, até àquele ponto eu tenho prejuízo. É um ponto tão importante na gestão que nós chamamos-lhe ponto crítico. Em inglês, break-even, para quem fizer questão de falar em inglês. Break-even point, ponto crítico, há quem chame ponto morto também. É o ponto de equilíbrio. É o ponto em que eu não tenho nem lucro nem prejuízo. É crítico que vocês tenham claro qual é o vosso break-even, pelo menos mensal. Quanto é que eu preciso de faturar por mês para, pelo menos, pagar os meus custos? Vocês têm que saber este número. Obviamente ele vai mudando, mas se vocês medirem vendas, custos e lucro todos os meses, vocês todos os meses percebem o meu break-even anda por aqui. Na minha empresa,
Toda a gente sabe qual é o break-even diário. Do dia. Cada vez que o nosso volume de vendas do dia não atingiu o break-even, eu quero que toda a gente vá para casa a saber isso. Incluindo eu. Ainda por cima, é no meu bolso que vai doer mais do que em qualquer outra pessoa. Eu quero que tenham consciência que hoje não justificamos sequer os nossos salários. Isto não é uma espada na cabeça de ninguém, é consciência. Para que ninguém seja apanhado de surpresa. Também quero que eles vão para casa animados e motivados e contentes quando hoje superarmos largamente o custo da nossa atividade. Então toda a gente sabe quais são os dias bons, quais são os dias menos bons. Toda a gente sabe quais são as semanas boas, quais são as semanas menos boas. E quais são os meses melhores e os menos bons. Então nós monitorizamos ao dia o nosso resultado. No vosso caso, ao dia é um exagero, porque vocês não transacionam todos os dias. Talvez à semana não seja relevante, porque vocês não transacionam todas as semanas. Agora é boa ideia, ou seria boa ideia, que transacionassem todos os meses. E quando não transacionarem um mês, aí é que eu quero que vocês contabilizem os custos, para que vos dou a sério. Custos, 3.000. Vendas, 0. Lucro, menos 3.000. Ai, Alzira. Força. Nestes custos fixos e variáveis, só devemos pensar na atividade ou nos nossos custos de vida? Tenho de pagar eletricidade. Na atividade. Na atividade, porque um dos custos fixos é o que eu tiro para mim de salário. Então a regra é nunca misturem a vossa atividade com a vossa vida pessoal. A vossa atividade gera um rendimento para a vossa vida pessoal e vocês gerem as duas independentemente. Eu até vos sugiro não 2, mas 3 contas bancárias. Pelo menos 2, mas o ideal são 3. Conta pessoal da família. Quando eu digo da família é que eu uso para o meu dia-a-dia pessoal. Conta pessoal. Outra que eu chamo a conta corrente do negócio. Conta corrente do negócio. Aqui é onde entram as faturas que eu emito e as que me emitem a mim. As vendas e os custos é nesta conta que se passa. E há outra conta que eu chamo conta de lucros, onde eu vou tentando extrair uma parte do dinheiro que está na conta de negócios para uma conta onde eu não toco, aconteça o que acontecer. Vocês não podem extrair toda a vossa margem de lucro, mas podem ir testando quanto conseguem tirar. Mas esta conta não se toca. A única razão para tocar nesta conta é para salvar a vida a um filho. O IVA. O IVA não é um custo para vocês. Posso? O IVA não é um custo para vocês. O IVA é um dinheiro que é dos poucos favores que o Estado nos faz. Deixa-nos usar, em média, durante 3 meses, dinheiro que não é nosso. Mas eu posso usá-lo. Eu tenho é que ter um nível de controle do meu fluxo de caixa em que eu sei quanto daquilo é que eu vou ter que entregar. Agora, se vocês usam uma conta apenas, juntam tudo naquela conta, vocês perdem o rastro do valor do IVA, porque vocês compraram cortinados com ele. Ou beberam-no. Então, eu não posso recomendar uma conta só para ter o IVA, e há muita gente que tem, e eu não vou dizer que está errado. Do ponto de vista técnico está errado. Porquê é que do ponto de vista técnico está errado?
porque o Estado permite-me que eu use gratuitamente um dinheiro que não é meu e eu não estou a aproveitar isso porque eu não sou capaz de controlar o meu fluxo de caixa. Então, do ponto de vista técnico, esse dinheiro conta a meu favor e a favor do meu ciclo de caixa. Agora, eu tenho que ser um fulano controlado, tenho que saber quais são as minhas responsabilidades a 1 mês, a 2 meses, a 3 meses. Não, mas isso é o menos. Sim, pagar mais uma manutenção de conta. Deve haver aí bancos sem manutenção de conta. O banco CTT. O IVA, uma pessoa mais ou menos bem organizada, até pode ser uma poupança que nós temos ali, porque todos os meses nós temos despesas, não é? Que deduzimos no IVA. E se estivermos bem organizados, não teremos que entregar tanto ao Estado como aquilo que recebemos. Podem usar aquilo que eu chamo a conta de lucros para isso. Só que não podem partir do princípio, depois vão lá buscar o dinheiro. Não, esta não é para mexer. Tá? Uma demonstração financeira menos importante para vocês seria o balanço da vossa atividade. Mas já agora, só a título de curiosidade, a vossa atividade tem uma lista de coisas que estão inerentes e que vocês compram inerentes à atividade. Se calhar vocês têm um carro inerente à atividade, se calhar vocês têm o carro, se calhar vocês têm um computador, se calhar vocês têm um telefone, se calhar vocês têm as vossas placas. Há uma série de coisas que vocês compram e que são inerentes à atividade e isso faz parte daquilo que os contabilistas chamam o ativo da nossa atividade. Depois, há dívidas que vocês têm da vossa atividade. Se calhar o carro foi comprado em leasing. Então, há uma medida em que eu devo essas coisas. Se calhar o carro foi comprado em leasing. Se calhar o meu computador também foi um crédito. O meu telefone espero que não. Mas se calhar as minhas placas eu fiquei de as pagar há 30 dias e ainda não as paguei. Ou já paguei uma parte e outra parte não paguei. Então há uma parte das minhas coisas que eu devo. É como se elas não fossem verdadeiramente minhas. É isto que os contabilistas chamam o passivo da minha atividade. São as dívidas que eu tenho relacionadas com a atividade. Todas as atividades têm passivo, todas têm dívidas. Tá? Depois há uma medida em que eu tenho estas coisas. Qual é a medida em que eu tenho? É aquilo que eu tenho deduzido daquilo que eu devo. Os contabilistas chamam isto de capital próprio. O crescimento da minha atividade é o crescimento deste tenho. É a medida em que o ativo é maior do que o passivo. Então, uma das coisas que eu tenho aqui, muito importante, é a minha conta bancária. Tá? É a conta bancária do negócio ou as contas bancárias do negócio. Ou o dinheiro que eu tenho em caixa. Então eu quero que ao longo do tempo o meu capital próprio vá crescendo. Crescer uma atividade económica é fazer crescer o capital próprio ao longo do tempo. A diferença entre isto e isto. Será possível eu dever mais do que tenho? Claro que é. Aí tenho o capital próprio negativo. Em contabilidade nós chamamos falência técnica. Para quem não saiba bem o que é, não é uma coisa boa. É quando aquilo que eu devo é maior do que aquilo que eu tenho. Se me esqueci de vos dizer alguma coisa. Tá? Perguntas? Estamos quase a acabar. Pire-se. Vocês já repararam que o facto de eu deitar perdigotos quando falo faz com que a primeira fila desapareça toda? Agora são os da segunda fila que estão lixados. Estes saíram. Estavam a servir de escudo. Não há perguntas? Só por curiosidade, quem é a primeira vez que me vê? Quem é que está aqui pela primeira vez? Uau, quase todos. Isto é bom sinal. Ou não. Que quem vem já não volta.
Então, como é que quase todos é a primeira vez que me escutam? Uma pergunta? Sim, Então vá. A pergunta que eu tenho um dilema que é, eu atualmente já tenho pouco tempo livre e eu tenho muitos clientes de arrendamento que, pronto, os clientes de arrendamento também me trazem, são clientes da minha carteira, pronto, ao longo da vida têm-me acompanhado, acho que faço um bom trabalho. Só que eu também tenho as vendas, só que neste momento cada vez estou com mais um dilema, continuo a trabalhar o arrendamento e o meu fluxo de caixa está a baixar derivado a esse trabalho que eu faço. Eu já tenho a resposta é deixar de fazer arrendamento. Calma. O mercado quando der a volta novamente ao arrendamento e eu já lá estou. Portanto, Alguém tem mais alguma pergunta que queira responder logo na sequência da pergunta? Que é para eu não me cansar? Qual é a produtividade que eu tenho quando estou a trabalhar arrendamentos? Quantas horas, em média, eu gasto com a minha carteira de arrendamentos face ao proveito que estou a tirar isso? Uma das mais básicas lições... Vá lá, pessoal, vá lá. Até porque esta resposta é crítica para vocês. Todos. Mesmo aqueles que nunca trabalharam nem querem trabalhar arrendamento. Uma das mais básicas lições da microeconomia é a noção de custo de oportunidade. E o que é o custo de oportunidade? Quando eu escolho fazer uma coisa, por defeito eu deixei de fazer outras. Então o custo de oportunidade é sempre o que eu perco com cada escolha que eu faço. Um de vocês perguntava-me aí num dos intervalos, Paulo, como é que eu faço para ler? Então, qual é a coisa que eu posso deixar de fazer, onde o benefício seja menor, para eu poder dedicar esse tempo a ler? Então, cada escolha que se eu faço arrendamento, essas horas que são escassas, eu deixei de dedicar a outras coisas. Talvez haja coisas mais rentáveis, mesmo quando o mercado de arrendamento, e se o mercado de arrendamento um dia subir, será que a minha hora de trabalho mais bem paga é aí? Eu tenho uma ideia muito clara em relação a isso. Até porque é uma coisa trabalhosa, quase sempre. fazer bom arrendamento dá muito trabalho. Eu faço bom arrendamento. Dá muito trabalho. Mais me ajudas ainda? Não, mas há aqui uma particularidade. É que também isto dá muita dúvida. É que estes anos todos foi trabalhar arrendamento e este ano 24 casas dessas que estavam arrendadas. E isto acaba por ser um dilema. Tá? Não é. Isso só é um alibi para tu continuares a fazer aquilo que tu já sabes que não devias fazer. Ah? Porque eu um dia até fiz um arrendamento e depois vendi uma casa daí. Epá, e vai acontecer mais vezes. A questão é se é a melhor forma de tu gerares contactos, a melhor forma em termos do tempo que tu aplicas para gerar contactos para vender. E tu sabes a resposta. Vocês reparem que o nosso cérebro de humano procura sempre o alibi para nós continuarmos a fazer aquilo que nos deixa na zona de conforto. E por isso é que nós dizemos aquelas coisas, isso é para a malta das redes, ou isso é para a malta da outra rede, ou isso é para a malta que trabalha desta forma, isso é para a malta que trabalha da outra forma. Porquê? Porque eu quero continuar a explicar a mim próprio que eu estou bem a fazer aquilo que fiz. Porque isso é que me deixa na zona de conforto. Zona de conforto é uma expressão muitas vezes mal entendida. Zona de conforto pode ser extremamente dolorosa e extremamente desconfortável. Zona de conforto pode ser uma colega vossa mãe solteira, numa sexta-feira ao final do dia, mais ou menos a esta hora, no cantinho da agência a chorar, porque o filho adolescente em casa, ontem já só comeu uma sopa à noite, e hoje ela não tem nem 10 cêntimos para comprar uma carcaça para levar para casa. E ela continua a não querer mudar a sua maneira de pensar. E vocês sabem que estas histórias não são fictícias. Vocês sabem que já aconteceu em todas as agências. Quem diz uma mãe solteira é um pai solteiro. Ou um pai casado cheio de filhos. E os miúdos vão todos passar fome hoje. Ou que a Ritinha tem um furo no sapato e não há dinheiro para lhe comprar um sapato novo. E ela vai ter que ir para a escola com os sapatos rotos e os meninos gozam com ela lá. Então, zona de conforto pode ser a coisa mais dolorosa que vocês possam imaginar. E por incrível que pareça, essa consultora mãe solteira não fez contactos nem visitas este mês, esta semana. Não vou dizer este mês.
por incrível que pareça, por muito que alguém lhe explique o exclusivo, ela não quer entender. Ou outra, o exclusivo foi só um exemplo, hein? Outra coisa qualquer. Ou que alguém lhe explica os contactos, ou que alguém lhe explica um posicionamento digital, ela não quer entender nada que seja diferente daquilo que ela fez até hoje. Porque isso implica mudar a sua maneira de pensar, implica fazer coisas diferentes do que eu fiz até hoje. Pessoal, e todos nós temos zona de conforto. E todos nós temos este, chama-se impulso homeostático. Eu não quero mudar aquilo que eu fiz. Antes de mais, atenção que eu não sou coincidista teu senhor, mas eu estou a ler... Mas a gente pode negociar isso. Tá bem. Eu estou a ler o livro secreto das vendas. Ei, ganda livro. E eu queria perguntar, há algum curso que o Paulo dê em que incida mais sobre certas coisas? O livro secreto das vendas vai estando distribuído por todos os meus cursos. Mas se eu tivesse que escolher um, seguramente a psicologia do sucesso em vendas. O livro secreto das vendas é livro secreto das vendas por uma questão comercial. Sim. Porque ele podia ser o livro secreto da performance humana, ou o livro secreto do alto desempenho, ou o livro secreto do processo de influência. Mas eu achei que se fosse livro secreto das vendas que ia vender mais. E acho que não me enganei. Porque aquilo vende para burro. Não dá para fazer nada disto que o Paulo esteve aqui a dizer hoje. Absolutamente nada. Nós realmente não mudarmos as coisas que temos cá dentro. É impossível. E por isso é que vocês não podem fazer um curso do Paulo Vilhena, têm que fazer todos. Eu já ando a adormecer com música clássica para ver se meto coisas no subconsciente. Relaxa E pronto. e entra mais rápido. Não se pode ter uma conversa de adultos em sexta-feira. Não dá mesmo. Se for Mozart, aparentemente ainda funciona melhor. Estou a falar a sério. Por alguma razão, a música de Mozart parece que estimula a nossa capacidade intelectual. E o fulano era de facto genial. Era um... E esse curso vai dar para este ano ainda? Ou nem existe? É outra coisa que vocês têm que aprender, é que os meus cursos são extremamente escassos. Quando perdem a oportunidade de os fazer, pode não haver mais. Mas esse está previsto para janeiro. Este acabou. Quem quiser voltar a fazer, o último é no Porto. Ou então podem me contratar para dar só este curso. Isso é possível. É caro para burro, mas... Especialmente com cadeiras melhores, não é? Concordo. Ar-condicionados nos hotéis é uma carga de trabalho. A sala estava gelada antes de vocês entrarem. Assim que vocês entraram, a temperatura corporal do consultor imobiliário... Mais alguma pergunta? Pessoal, então deixem-me só muito rápido, e eu ia contar uma história, mas já não vou porque já passámos do tempo. Só muito rápido fazer um último alerta para amarrar tudo o que nós tivemos a ver aqui. Pessoal, tenham a coragem de experimentar algumas das coisas que nós aqui vimos, principalmente aquelas que chocaram mais com aquilo que vocês acreditam. O que eu aqui vos transmiti é fruto de mais de 10 anos de experiência só no mercado imobiliário. E fruto de anos de experiência não apenas em Portugal. Eu já dei palestras na Austrália, já dei palestras nos Estados Unidos e em vários países entre um e outro. Espanha. Já acompanhámos empresas do mercado imobiliário um pouco aí por todo o mundo, embora a nossa especial incidência seja em Portugal e agora no Brasil também. E estas lições têm-se mostrado verdadeiras em todos os lugares onde nós vamos. O que eu vos expliquei aqui também não é apenas fruto da minha experiência prática, é fruto também de muito estudo teórico que foi feito antes de ser testado na prática. Se nós formos consultar os melhores consultores imobiliários do mundo, se
vocês lerem os livros que foram escritos por os maiores especialistas imobiliários do mundo. Mais coisa, menos coisa, o que eles defendem é aquilo que eu acabei de vos dizer aqui durante o dia. E vocês podem ser teimosos e continuar a querer bater com a cabeça na parede e a fazer a coisa da vossa forma. É típico do ser humano. Até porque isso vos remete para a zona de conforto. Mas rejeitar uma coisa sem experimentar, rejeitar uma coisa que está a funcionar para os que fazem melhor do que nós, ou que têm resultados melhores do que nós, sem sequer experimentar, não era algo que eu fizesse, pelo menos. Tudo o que eu fiz na vida, eu quis fazer bem. E a minha preocupação foi sempre ver quem são os melhores do mundo a fazer isto, deixa ver o que é que eles fazem. E quando eu percebo que há um padrão de comportamento naqueles que atingem resultados ao nível do melhor do mundo, eu, intuo que é por ali o caminho. Ainda assim, nós tendemos a fazer tudo aquilo que nos puxa para a zona de conforto. Nomeadamente as questões do exclusivo e dos preços de mercado. É uma última provocação. Porquê é que nós queremos trabalhar em aberto? Porquê é que nós queremos trabalhar dando um bocadinho menos de relevo à questão do preço? E porquê é que nós queremos trabalhar essencialmente os clientes compradores? É claramente zona de conforto, mas deixem-me explicar-vos no que é que isso se materializa. É a ilusão do negócio rápido. Uma das questões é a ilusão do negócio rápido. Eu trago esta angariação já, sem grande problema. E eu vendo esta casa já. O fulano diz que tem 100 mil euros, está financiado, eu mostro e ele reserva já. E, em 2, 3 dias, com um bocadinho de sorte, eu tenho um cheque no bolso. Enquanto numa angariação exclusiva eu vou fazer a angariação, eu tenho que fazer um plano de marketing, eu tenho que fazer um investimento, eu tenho que ir mostrar casas. E daqui a 3 meses, em média, se eu fizer bem o meu trabalho, eu vou ter o resultado desse trabalho. Só que é semear e colher. Eu sei que vou semear, eu sei que vou colher. Do outro lado é uma ilusão. É a ilusão da gratificação imediata. É que não é sequer a gratificação imediata. É a ilusão da gratificação imediata. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que o trabalho no aberto e o trabalho no comprador, que andam de mãos dadas, é trabalho reativo. É fácil eu estar ocupado, é fácil eu ter o sentimento de que estou a esforçar-me a trabalhar. Porquê? Porque eu peguei no cliente e fui ver umas casas e ele até diz que vai fazer uma oferta e amanhã vem ver mais 2. Então não é só a ilusão da gratificação imediata, é a reatividade. Eu estava na agência, apareceu o fulano a dizer que é comprador e eu tenho coisas para ir fazer, eu vou-lhe mostrar casas. Então eu estou a ser reativo. É fácil eu fazer trabalho alienado sem me aperceber que estou a fazer trabalho alienado. Trabalhar do lado da angariação é exatamente o contrário. Eu tenho que ser proativo. Eu tenho que estar no controle e tenho que ter iniciativa. Eu não vou reagir apenas àquilo que acontece. Eu tenho de ser eu a ir identificar os imóveis e tenho de ser eu a ir fazer os contactos e tenho que lidar com a rejeição e tenho que saber dizer que não se o preço não for o que eu quero e tenho que saber dizer que não se não for nas condições que eu quero, que é o exclusivo. Então eu sei que vou ser mais... Eu sei a partir de hoje, porque eu mostrei-vos os números, que eu vou ser mais produtivo. Eu sei que no final do dia eu garanto a colheita da minha sementeira, só que eu sou obrigado a trabalho de iniciativa e estar no controle das coisas. E eu prefiro ser deixado levar por aquilo que acontece. A maior parte de nós na vida tem a tentação de ser deixado. Deixa-me ir na cheia. A maior parte de nós na vida, e estamos a falar se calhar de 97% das pessoas, não quer reclamar a responsabilidade de assumir o controle da sua vida.
Até porque se eu reclamar essa responsabilidade e depois fizer asneira, fui eu que fiz asneira. Assim, se eu fizer igual aos outros todos, lixámos-nos todos. Não me lixei sozinho. Pessoal, este é o nosso processo mental e, por favor, entendam isso. Porque isto é a vida, é mais do que propriamente a atividade de consultor imobiliário. Então entendam o que é que nos leva para a zona de conforto, entendam porque é que nós tendemos a procurar o trabalho em aberto, o trabalho com uma comissão mais baixa, o trabalho às vezes com o valor fora de mercado. E depois é fácil argumentar, dizer no mercado de hoje já não dá para fazer assim. No mercado de hoje já não dá para cobrar 5% porque há muita gente a oferecer 3%. No mercado de hoje já não podemos ser exigentes com o preço porque o cliente não nos dá a outro. No mercado de hoje já não dá para ser em exclusivo, tem que ser no aberto. Vamos baixando os nossos padrões de exigência. A questão é que, como dizia um dos meus mentores, o tal Kit Cunningham, o pai rico do Robert Kiyosaki, a nossa qualidade de vida, dizia o Kit, vem na direta correlação daquilo que nós entendemos por inegociável. Como dizia o Warren Buffett, e eu vos transmiti há pouco, é a minha capacidade de dizer que não, que me traz o sucesso. O Warren Buffett diz, distingue os homens de grande sucesso de quase todos os outros, é que os homens de grande sucesso dizem que não a quase tudo. É o Warren Buffett que diz, os homens de sucesso dizem que não a quase tudo. Ficam só com aquilo que lhes convém. Todos os outros querem ser tudo para toda a gente. É aberto, é aberto. É 3%, é 3%. É esse preço, é esse preço. E a gente vai dizendo sim, 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 sim. A questão é quanto espremido depois, quantas horas eu trabalhei e quanto dinheiro tenho na conta bancária. Quanto dinheiro eu levei para a minha agência. Então façam, por favor, a reflexão antes de decidir se jogam as notas fora ou não. As notas que tomaram hoje. Façam, por favor, esta reflexão antes de decidir o que vão aproveitar do que nós vimos hoje e aquilo que, por alguma razão, vocês vão entender que nesta fase não vos serve. Quanto a mim, queria apenas lembrar-vos que o meu nome é Paulo Vilhena e gostei muito de vos ter aqui hoje. Até à próxima.